bom dia a todos, a todas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Voz do Resgate, um programa da Igreja Adna, a querida Assembleia de Deus Nova Aliança. Estamos aqui com muita alegria, muita gratidão a Deus por mais um dia, mais um domingo, pela sua vida e pela sua família. E eu quero nesse momento começar com oração, apresentando sua vida, seu lar, diante desse Deus vivo, desse Deus maravilhoso que nós temos, que é o socorro bem presente na angústia e na tribulação, como diz o Salmo 46. Então, se você puder aí fechar seus olhos, abrir seu coração, quebrantar seu coração, eu quero estar orando nesse momento por sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, Deus santo, Deus vivo, todo-poderoso, eu me alegro por essa oportunidade de estar aqui para poder levar a Tua palavra. E eu apresento cada vida que está assistindo este programa, que vai ouvir a Tua palavra, se eu possa ministrar a Tua palavra em cada coração e produzir frutos maravilhosos para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, eu coloco cada um, juntamente com seus familiares, com o seu lar, diante do Teu altar, diante do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quero aqui chamar os nossos patrocinadores. Oferecimento: Pesque Pague Triunfo do Eurípides, em Juscimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa. Nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro, no trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Obrigado a todos aí que ajudam na manutenção desse programa. Eu quero agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que ajudam aí, que patrocinam este programa. E com certeza é um programa edificante, abençoado por Deus, com um propósito nobre. Em nome de Jesus. Quero convidá-los a participar de um dos nossos cultos ali na Adna, que fica ali no Florais do Planalto, juntamente com o bairro Nova Jaciara. Fica na Rua das Palmeiras, esquina com Irapuru.
a participar um dos nossos cultos. Quarta-feira tem culto de ensino, tem sido maravilhoso. Tem sido ensinado o que está na palavra, sem nenhuma distorção, conforme a palavra diz, conforme a palavra mostra. O culto de ensino começa às 19h30 e vai no máximo até 9 horas. Nós temos também escola dominical, domingo de manhã, das 9 às 10. Estudamos uma revista muito boa da CPAD e é muito edificante, é algo interativo, onde quem participa, né, também se envolve, né, com o estudo, perguntando, dando a sua opinião, colocando o seu ponto de vista. E nós temos ali professores e professoras capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Tem também sala para crianças, para adolescentes. Então é algo extraordinário, é um presente de Deus para nós, a escola bíblica dominical. Nós temos aí outras igrejas que tem também, e sem dúvida alguma a escola dominical é uma bênção. E à noite nós temos o nosso culto de celebração, nosso Deus, 19 horas, temos louvores maravilhosos, temos uma palavra do céu, uma palavra bíblica, cristocêntrica, abençoadora. E você é o nosso convidado. Eu quero convidar você que está assistindo esse programa a estar ali hoje às 19 horas. Com certeza você não vai perder, você vai ganhar, vai ser edificado e vai se sentir bem. E o Senhor vai ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Então você está convidado a participar de um dos nossos cultos. E eu quero nesse momento chamar um clipe aqui, Divino Companheiro, que é com Vitor Azevedo. Preste atenção, que é muito bonito esse hino. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu já dissipaste toda a sombra, já tenho a luz bendita do amor. Toda a igreja, vamos adorar a Deus juntos? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e com ela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Toda a igreja. Fica, Senhor, tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Novamente, com todo o seu coração, diga a Jesus: fica,
Venha, Senhor, já se faz tarde. Que hino lindo, Divino Companheiro. Talvez você não entendeu aí quem é esse Divino Companheiro. Muitos vão saber, mas alguns não vão saber. Divino Companheiro aí é o Espírito Santo de Deus, enviado pelo Senhor Jesus para habitar com o povo de Deus, para estar com o povo de Deus sempre até a consumação dos séculos. O Espírito Santo é o companheiro divino, é o consolador que a Bíblia mostra, que consola o povo de Deus na hora da angústia, da luta, da prova e da tribulação. Então nós não estamos sozinhos, nós temos um consolador, e esse consolador é divino, e esse ser divino é o Espírito Santo do Senhor Jesus, a terceira pessoa da Trindade. Que você possa dar lugar ao Espírito Santo, para que ele esteja sempre com você, te orientando, te fortalecendo, te guiando, te instruindo, te ajudando, em nome de Jesus. Eu quero trazer agora uma palavra. Cedo eu estava meditando em uma palavra, e na hora que eu estava saindo de casa, antes de sair, na hora que eu já ia sair, veio esse texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Eu quero compartilhar com os amados irmãos, amigos, todos que estão aí assistindo o programa. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal. Os que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Quero orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai, a tua palavra foi lida, será ministrada, proclamada, e que seja na unção, no poder e na sabedoria do querido Espírito Santo. Eu sou apenas um vaso de barro, mas o Senhor é oleiro, então capacita a minha vida, que são vidas preciosas que estão assistindo, que vão ouvir a palavra, e que ela não venha voltar vazia de forma alguma, em nome de Jesus. Eis-me aqui, dependente do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. O texto que nós acabamos de ler foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ou seja, 2.700 anos atrás, e Deus usou o profeta Isaías, que é conhecido como profeta messiânico, porque foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, a vida de Jesus, nascimento de Jesus, a morte de Jesus, falou tudo sobre os aspectos relacionados à vida de Jesus na sua primeira vinda aqui na terra. E nesse texto aqui ele traz uma palavra de confronto para o povo de Deus naquela época, naquele contexto que era o povo de Israel. É uma palavra de exortação, é uma palavra muito dura, é uma palavra que fala de inversão de valores. Diz aqui, ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ou seja, uma inversão de valores. É considerar certo aquilo que é errado e considerar errado aquilo que é certo. E naquela época já tinha essa inversão de valores. Muita gente invertia as coisas. Muita gente invertia aquilo que Deus estabeleceu de uma maneira muito coerente e correta e justa. Havia essa inversão de valores. Hoje, então, nem se fala. Nós nunca vivenciamos dias de tanta inversão de valores como esses últimos dias, que antecedem a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus à terra. É muita inversão de valores. São os bandidos, os ladrões sendo soltos, são os honestos sendo presos, os corruptos que deveriam estar presos estão aí
usando uma certa autoridade política, desviando dinheiro, roubando. Quem faz o bem, quem é íntegro, é perseguido, é criticado, é zombado. Quem faz o mal é aplaudido por muitas pessoas, é elogiado. Então é uma inversão de valores que nós estamos vivenciando, principalmente no nosso Brasil. Nós temos visto aí, não precisa falar muita coisa, eu sei que vocês têm visto, essa inversão de valores tem acontecido no nosso Brasil, e é algo realmente terrível, é algo maligno, essa inversão de valores, e que só traz prejuízos, só acarreta em prejuízos para a sociedade, para as nossas vidas. E não é fácil a gente que quer viver de uma maneira honesta, correta, temente a Deus, a gente quer agradar a Deus, não é fácil a gente presenciar, contemplar essa inversão de valores. Muitas vezes, essa inversão de valores traz ao nosso coração sentimentos negativos, tristeza, desânimo, desesperança, até um certo ódio, um certo rancor para com essas pessoas que aplicam a injustiça, para com essas pessoas que invertem valores. Mas eu quero trazer aqui, à luz da palavra de Deus, qual é o nosso posicionamento? Qual o posicionamento de quem quer agradar a Deus diante dessa inversão de valores? Primeiro, continuar sendo adepto e cumprindo os valores e princípios bíblicos, os princípios da ética cristã e da ética. Ou seja, continuar fazendo justiça, continuar andando em retidão, continuar fazendo o que é certo, continuar não invertendo valores. Não é porque os outros erram que nós devemos errar. Não é porque os outros cometem injustiça que nós vamos ser injustos. Porque Deus julgará um dia cada um individualmente. A salvação é individual, o juízo final será individual. Então, mesmo que ao nosso redor haja muita injustiça, muita inversão de valores, nós que queremos agradar a Deus, devemos continuar na prática de valores. Devemos continuar agradando a Deus, cumprindo o que é certo, cumprindo os princípios que estão estabelecidos na palavra, andando na luz, andando na verdade da palavra de Deus. O profeta Daniel, ele foi arrancado cedo da sua terra natal e foi levado para a Babilônia, um lugar muito difícil, de muita idolatria, de muita maldade, muita imoralidade sexual, muita impureza, muitos tipos de pecados. Babilônia era um lodo, um lamaçal de iniquidade muito grande. Só que ele não se corrompeu, ele não inverteu valores, ele não se entregou aos desejos carnais. O povo da Babilônia andava errado, mas ele andou certo durante todo o período que ele esteve na Babilônia, andou certo diante de seu Deus, não inverteu valores, não entristeceu o coração de Deus, praticando aquilo que era incorreto aos olhos de Deus. Então, querido, a primeira coisa que nós temos que fazer diante dessa inversão de valor, dessa injustiça, é a gente continuar sendo justo, continuar sendo correto, continuar aplicando os valores, os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Os outros são os outros, nós somos nós. Então, os outros que vivem na inversão de valores são os outros. Mas nós devemos viver os princípios de Deus na nossa vida. Porque Deus há de ter misericórdia de nós. Deus há de nos guardar se nós não nos corrompermos. Se nós continuarmos alinhados com a vontade dEle, Deus há de nos guardar, de nos honrar, de nos abençoar com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Então, continue firme, continue rejeitando essa inversão de valores que há no mundo, que muita gente está praticando. Segundo lugar, olhar exclusivamente
para Jesus Cristo, o modelo de varão perfeito, o modelo de justiça perfeita, o modelo de retidão plena, Jesus. Em Jesus não há dolo, em Jesus não há engano. Ele foi o único que viveu na forma humana, o único que se encarnou, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que nunca quebrou um princípio, que nunca desobedeceu a Deus, que nunca inverteu nada, que nunca inverteu valores, mas foi sempre certinho ali, sempre alinhado com a vontade perfeita do Pai Celestial, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que olhar para Ele. Às vezes a gente fica indignado olhando para essas pessoas que fazem maldade e parece que nada acontece com elas, por enquanto, momentaneamente, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu e da terra. Mas nós temos que olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o varão perfeito. Ele nunca errou e continua não errando e nunca vai errar, porque Ele é perfeito, Ele é santo. Ele é o próprio Deus que se fez carne e habitou no meio da humanidade. Então o problema é que a gente fica triste, desgastado emocionalmente, fica muitas vezes com rancor no coração, porque a gente tira os olhos da pessoa certa, que é Jesus, e olha para aqueles que estão praticando a injustiça, para aqueles que estão praticando o crime, para aqueles que estão praticando o que é mal. A gente olha para essas pessoas e isso faz mal para a gente, para as nossas emoções e às vezes até para a nossa vida espiritual. E quando a gente concentra demais nessas pessoas, a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue meditar na palavra, a gente não consegue louvar e adorar a Deus. A gente fica travado espiritualmente. Mas se a gente olhar para Jesus, nós vamos continuar normalmente fazendo o que Deus nos chamou para fazer, fazendo o que deve ser feito. Nós vamos ter total liberdade e ânimo para poder orar com intensidade, para poder meditar nas Escrituras, para poder louvar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Então, o segundo segredo para viver em meio a essa inversão de valores é olhar para Jesus o tempo todo o tempo. Lá em Hebreus 12, no versículo 2, diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Essa palavra firmemente no original, no grego, que o Novo Testamento foi escrito, fala de olhar em uma única direção, sem desviar o olhar. Então nós temos que olhar todo o tempo para Jesus. Está tendo injustiça aí fora? Não vamos olhar para essas coisas, não vamos focar nessas coisas. Vamos focar para Jesus, que é justo, que é reto, que é perfeito, que é amoroso, que é misericordioso, que é tremendo, que é um amigo certo das horas incertas. Não vamos ter o nosso olhar dividido, uma hora olhar para Jesus, outra hora olhar para a circunstância, olhar para quem é injusto. Não, vamos olhar para Jesus. Ele é o varão perfeito, ele é o modelo para a nossa vida cristã, para a nossa conduta diária, é Jesus. E terceiro e último lugar, que o tempo está passando aqui, terceiro e último lugar, nós temos que ter a consciência que quem comete inversão de valores, um dia, uma hora, vai ser punido por Deus. Essa palavra ai, ela aparece muitas vezes na Bíblia, cerca de 70 vezes nas Escrituras Sagradas. Só que em Isaías 5, ela aparece 6 vezes. E o Senhor Jesus usou essa palavra ai aproximadamente 10 vezes. É uma palavra que tem uma conotação nesse texto de penalidade, de juízo, de uma justiça penal para com aqueles que invertem valores. Ai, é uma palavra pesadíssima. Então eu tenho que entender, né, para não ficar com raiva, para não ficar desgostoso por causa das injustiças que muitos praticam, eu tenho que entender que uma hora esse povo vai colher. Quem inverte valores vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser lançado no fogo do inferno. É a palavra que diz, e eu confio na palavra, ela não pode mentir. É a palavra que diz, quem inverte valores vai receber o ai de Deus. Não tem como, está aqui. Quem inverte valores vai ser penalizado. A Bíblia diz que tudo que o homem semear,
isso também ele ceifará. Tudo. Então, todas essas pessoas que invertem valores, que consideram o mal bem e o bem mal, conforme disse Isaías, vai chegar a hora deles, se eles não se arrependerem e confessarem Jesus como seu único Senhor e Salvador, serão penalizados e condenados eternamente. Então, fico com essa palavra. São esses 3 posicionamentos que nós temos que ter diante da inversão de valores que muitos praticam, para não deixar o nosso coração ficar amargo, azedo, entristecido, irado. Essas 3 coisas que nós temos que fazer. Continuar praticando os valores bíblicos, os princípios bíblicos, olhar exclusivamente e firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e entender que toda pessoa que inverte valores, na hora certa, vai ser julgada, condenada, penalizada pelo justo juiz, que é o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Quero aqui mais uma vez chamar os nossos patrocinadores que ajudam aí na manutenção do programa. Oferecimento: Pesque e Pague Triunfo do Eurípides, em Jucimeira, saída para Irenópolis. Aberto de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Telefone 9209-6849. Radiadores e Baterias São José. Agora em novo endereço para melhor lhe atender. Na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita. Estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. Mike Funilaria e Pintura. Retoques em geral e reformas básicas. Profissionais altamente qualificados. Ligue 3461-5125 ou WhatsApp 99651-5184. Mike Funilaria e Pintura, na Rua Caiçara 2301. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor. Ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço. Na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. Vando Metais. Compramos alumínio em geral, latinhas, cobre, baterias, motor de geladeira, ar-condicionado, radiadores e ferro velho. Vando Metais. Na BR-364, aos fundos da TV Cidade. Telefones 99606-9613 ou 99600-5842. A Secom Contabilidade. Há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Carro Zero Martelinho de Ouro. Pinturas de rodas em geral. Precisou? É só ligar e falar com o Odilon. 99633-1626. Carro Zero Martelinho de Ouro. No trevo da rodoviária, na Ferreira Sobrinho, bairro Planalto. Nesse momento eu quero fazer a oração final, agradecer você aí pela audiência, por estar assistindo o programa. Eu creio que Deus falou com cada um que assistiu o programa, através da palavra, através do louvor, do clipe, porque a palavra de Deus ela não volta vazia, está escrito lá em Isaías. Ela vai cumprir o propósito que Deus designou na sua vida em nome de Jesus. Creio que Deus falou poderosamente contigo nessa manhã. Nós vamos orar, encerrando assim o programa. Amado Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor da nossa vida, eu te louvo por mais essa rica oportunidade. Eu te louvo porque a tua palavra foi pregada como ela é, sem distorção, na essência, na sua originalidade. E eu creio que ela não voltará vazia e não volta vazia. Em nome de Jesus, eu coloco cada vida que assistiu o programa. Tua palavra venha frutificar
nos corações. A gente planta, a gente rega, mas o crescimento quem dá é o Senhor. E a tua palavra foi plantada nessa manhã em muitos corações. E o fruto é o Senhor quem dá, é o Senhor que rega, é o Senhor que dá o crescimento. Em nome de Jesus, muito obrigado. Gratidão a Ti por essa porta aberta, que é esse programa, onde temos a oportunidade de anunciar a palavra, de anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por assistir o programa. Deus abençoe.